Olha, se desconecta de tudo e se conecta com a gente, começando mais um Conexão Jovem. Que bom que você tá com a gente, sabadão à noite, você tá aí curtindo a Novo Tempo, tá aí se informando de coisas legais e colocando coisas boas no seu cérebro, não é, Chapolin? Com certeza, Bia, aqui é a Universidade do Conexão, a galera que tá em casa sempre fala isso, que eles aprendem muito aqui no Conexão. Inclusive, Bia, esses temas que a gente tem abordado são sugestões de vocês aí de casa, porque aqui, como a Bia já sempre fala aqui no final do programa, você tem voz e você tem vez. Exatamente. Então, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta, @PGConexão, e o nosso WhatsApp também prontinho lá para você mandar sua mensagem e a gente receber daqui, tá bom? 12981353043. Chapolin, você falou que a galera tem voz e tem vez, e um dos temas que sugeriram foi pornografia. Exato. É um assunto delicado, é um assunto importantíssimo e, é claro, o Conexão não podia deixar de falar. Inclusive é um tabu, né? Tem muita Com gente certeza. que não toca nesse assunto e tal, mas a gente entende que realmente é um problema, é algo que tem afetado muito, não só os jovens, a população em geral, mais homens do que mulheres, mas as mulheres também estão envolvidas nisso. E assim, infelizmente, pornografia entre os nossos jovens cristãos. Exatamente, como você falou, Bia, é um tema que gera tabu, principalmente no mundo cristão que a gente vive. Esse tema é muito mais, ele existe um tabu muito maior e as pessoas têm medo de falar. Exatamente. E quem tem esse problema tem medo de se expor, porque a pressão é muito grande. Muitas vezes você vai se expor tentando que alguém te ajude, como se fosse um grito de socorro, mas ninguém está lá pronto a te estender a mão para te ajudar. Inclusive, você pode escrever aqui o seu depoimento para a gente, sem citar o seu nome, tá? Um inbox, caso você queira compartilhar alguma questão com a gente, ou participando ali nas redes sociais também, dando a sua opinião, as consequências da pornografia, o que você acha em relação a isso e tudo mais, o que é pornografia, o que é considerado pornografia. Você pode, tem carteira branca aí para participar com a gente, tá bom? Recebemos já muitos depoimentos de jovens com vícios aí em relação à pornografia. Todas essas mensagens estão sendo encaminhadas para uma pessoa especial que possa conversar com você, te orientar certinho, tá bom? Vamos lá, Chapolin? Bora. Tem amigos especiais aqui para participar com a gente no programa de hoje, portanto não sai daí, porque aqui você tem voz e você sempre tem vez, beleza? Seguinte, a indústria da pornografia é uma das mais lucrativas do mundo, superando aí até gigantes do mercado, viu? Grandes empresas. O fato é que a indústria pornográfica tem feito um estrago aí na vida de muitos jovens, na mente de muitos jovens. Estragos emocionais, estragos espirituais, físicos, relacionais. Essa aí pega pesado mesmo, né, nas relações. O sentimento de culpa arrasa jovens que estão presos nas garras da pornografia. Para a gente falar sobre esse assunto, nós convidamos amigos especiais, convidados especiais que daqui a pouquinho você vai conhecer, tá? Não sai daí, se desconecta de tudo, se conecta com a gente. O tema de hoje é sério, preocupante e viciante. É a tal pornografia. O assunto é muito antigo, mas as pesquisas que você confere agora não são. A população mundial passa em média 9 horas por dia na internet. Beleza, mas junte isso ao fato de 1/3 da web ser composto por conteúdo pornográfico. E o resultado é mais do que óbvio. A humanidade nunca consumiu tanta pornografia. Não é à toa que a indústria fatura quase 100 bilhões de dólares todos os anos. São quase 70 milhões de buscas diárias sobre o assunto e mais de 1,5 bilhão de downloads por mês de conteúdo sexual. A cada 39 minutos é criado nos Estados Unidos um novo vídeo pornográfico. Eu não gosto de pornografia e eu acho que é uma pena. Normal, a galera tá aí, né? O acesso à internet tá cada vez mais fácil. Eu acho que só ficou mais acessível, mas a curiosidade e a vontade das pessoas de acessar sempre foi a mesma, sempre vai ser. Acho que a carência das pessoas talvez leva a esse lado, né? Eu acho que pornografia é crime, não é crime? Eu pego o trem, pego o metrô, sento um grupo de crianças de 10 anos e falando umas coisas horrorosas, sabe? Eu acho normal. Pornografia pra mim é uma coisa normal. Tem muito conteúdo errado, muita coisa que devia ser mais controlado o acesso disso. Vai muito da pessoa, sabe? Quem quer assistir, quem quer fazer. Mas sabia que o consumo desse tipo de conteúdo pode ser bem mais prejudicial do que muita gente imagina?
É verdade. Estudos apontam que o vício em material pornográfico se assemelha ao de drogas como a cocaína. Tanto é que calcula-se que 1 em cada 10 consumidores de pornografia não conseguem interromper o hábito de jeito nenhum. A coisa é tão séria que a lista de problemas é grande. Dificuldade de excitação, acesso em lugares completamente impróprios, diminuição do prazer em atividades rotineiras, atrasos e redução da interação social, entre outros. Porém, a opinião na rua nem sempre é a mesma. E o que você acha que tem levado os jovens a consumir esse tipo de conteúdo? Conhecimento, talvez. Curiosidade. Pelos colegas, né? Pelos amigos que mostra. Como os pais são muito liberais. Jovem devia estudar, devia ler, devia fazer esporte. O fato de alguns jovens não fazerem, né, o que acontece ali, galera curiosa procura, né? E você acha que tem algum malefício em consumir esse tipo de conteúdo? Tem bastante, né, porque é fácil, né? A criança coloca hoje em dia lá na internet qualquer coisa que vai aparecer, então... Eu acho que não. Acho que não há malefícios, não. Depende da pessoa, né? Tem que regulamentar, né? Porque uma criança de 10 anos de idade ficar entrando no pornô, aí é difícil, né? Acho porque estimula a produzir esse tipo de conteúdo. Pode querer acabar levando isso pro dia a dia e, tipo, ficar falando várias besteiras e tal. Se a pessoa quer ver, não tem problema, desde que fique pra ela. Acho que é muito pessoal. A gente tem amigo que é assim. E a gente não liga. Se ele tem uma outra vida fora da pornografia, a gente deixa. Eu acho que isso daí tá na criação da criança. Se os pais criaram ela direitinho, eu acho que ela não tem esses tipos de problemas, sabe? Pois é, e o que você pensa sobre o assunto? Conexão navega pelo tema agora com você. Não sai daí. Não sai daí, participa com a gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, @PGConexão, e o nosso WhatsApp, 12981353043. A galera já está mandando bastante mensagens, temos aqui depoimentos de jovens que abriram aí seus dilemas da vida para poder falar sobre pornografia, escreveram para a gente por inbox, a gente não vai citar nomes, mas daqui a pouquinho a gente vai ler algumas mensagens, tá bom? Para a gente falar sobre esse assunto seríssimo, importantíssimo, a gente convidou aqui amigos especiais, importantes também, né, Chapone? Todo convidado aqui no Conexão é importante, né? Jennifer, tudo bom? Tudo bem, Bia. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Jennifer, conta um pouquinho pra gente o que você faz, de onde você vem, se você estuda alguma coisa. Bom, eu sou obstetriz. Isso significa que eu sou parteira. Eu trabalho com partos. Atualmente, eu trabalho num grupo de parto domiciliar, lá em Mogi das Cruzes, e também faço um aprimoramento em saúde coletiva no Instituto de Saúde. Olha, interessante. Então, obstetriz, isso, não obstetra. É. A diferença é que você não, obstetra fez medicina, e no seu caso não tem nada a ver com isso? Não, no meu caso é um curso de graduação em obstetrícia, né? Eu sou é diferente. A medicina você primeiro faz medicina, depois uma especialização em ginecologia e obstetrícia. No meu caso é uma graduação em obstetrícia. Muito bem. Você nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, qual é o foco, Jennifer? Eu fiz algumas pesquisas durante a graduação, mas minha primeira pesquisa, né, minha iniciação científica, foi com foco na antropologia, falando de corpo, sexualidade e menstruação. Então, eu foquei bastante nessa questão da sexualidade feminina e na menstruação do ponto de vista antropológico, e foi daí que eu comecei a pesquisar mais a fundo a pornografia e fazer umas outras pesquisas por aí. Que isso, hein, Chapolin? Rapaz, eu já fiquei assim, com o cérebro balançando aqui só pra gente saber, quantos anos você tem, Jennifer? Eu tenho 22. Okay. Ela começou com 5 anos a estudar, né? Só pode. E estamos aqui também com o Neto. Tudo bem, Neto? Tudo bem, Bia. Obrigado pelo convite, viu? Obrigada a você por ter vindo. Vocês moram em Mogi das Cruzes, né? Aqui próximo a Novo... Próximo o quê? Dá uns 40 minutos? 40 quilômetros por aí. Né? Próximo, né? Isso. Neto, você é publicitário? Sou publicitário, sim. Às vezes as pessoas se assustam, né? Caramba, um publicitário, cara que domina mentes. Mas não, a gente é legal. Eu conheço um publicitário que domina mentes. Eu não domino nada. Lá em casa eu sou dominado lá. Você atua na área hoje? Sim, eu atuo na área e atuo com comunicação pública, comunicação política. E sou gente boa, gente, eu juro. Com essa arruaça aí que vive o nosso país, realmente... É melhor nem dizer, quando o termo político vem, né, o nome
política vem, já dá até uns arrepios, né? Sim, mas assim, eu acredito que a gente pode transformar a política, né, como cristãos e tudo mais. É por isso que eu tô nessa área. Eu acredito na boa política. Eu também. Então pronto, então tá resolvido. Bom, nosso assunto não é política hoje, mas quem dera aí fosse também, porque é um programa, um assunto muito importante, mas fica para a próxima, porque hoje a pornografia será debatida, discutida aqui por nós e pela galera aí de casa também que está participando através das redes sociais. Eu acho que é bem legal a gente já falar o que é pornografia, né? Tem muita gente que está escrevendo aqui pra gente, pornografia é propaganda de tal cerveja que eu vejo lá na televisão, ou as revistas que não sei o que lá, que tem uma mulher seminua e tal. O que é pornografia? O que vocês podem trazer pra gente esclarecer isso? A pornografia, ela é caracterizada pela exposição de corpos nus em atos sexuais ou em atos que são socialmente considerados obscenos. É assim que a gente entende, é assim que a gente estudou para saber o que é pornografia. Certo. Então, quando a gente vê aquele outdoor de propaganda de calça jeans, que tudo que tem ali na figura é tudo menos a calça jeans, né? Exato. Ela tá vendendo qualquer coisa menos a calça jeans. Então, aquilo não é considerado pornografia. Não, na verdade, aquilo é uma erotização com vistas a chamar a atenção, né, da gente como ser humano, que somos atraídos por isso. Entendi. Você sabe que tem um site que ele faz uma brincadeira, pornografia ou publicidade? Desculpa, né? Ai, gente. E aí ele coloca só uma parte da imagem e você precisa adivinhar se aquela coisa é uma publicidade qualquer ou um site pornô. E eu errei todas, porque você acha que é um pornô e é publicidade. E aí você começa a ver como as coisas começam a se misturar realmente, né? Então, a cultura pornográfica faz com que até mesmo as coisas que seriam só sensualidade ou só uma abordagem mais sensual e tal, virar realmente uma pornografia. Muito bem. Então, isso a gente chama de cultura pornográfica. Sim. Interessante. Tem até um questionamento aqui, porque muitas vezes a gente relaciona a pornografia com até mesmo que a terminologia da palavra, né? Grafia vem de, né? Que pornografia não é de hoje, ela é de muito tempo, não tem a ver com vídeo, não tem a ver com internet, ela tem a ver com algo que já é desde o passado, né? Desenhos e tudo. Então, assim, então a gente associa com esse tipo de imagem, né? A Ana Mello, ela coloca aqui no nosso Instagram, Bia, um questionamento que eu acho que é válido até a gente trabalhar ele, que ela fala o seguinte, mas será o que são realmente pornografia, né? Será que é apenas revistas, filmes e tal? Mas e se observarmos as músicas, literatura, até mesmo algumas falas, de repente o que você fala, algum uma tipo piada, de... Exatamente. Que são coisas que podem ser também considerados como obsceno ou pornografia, não sei. Qual que seria para vocês aí também essa definição aí? Daria para entrar também como, por exemplo, uma música pornográfica? Se a gente pensar em estímulos, né, cerebrais, a gente começa a entender que só a imagem não é estímulo suficientemente pornográfico, né? Principalmente pensando nas diferenças entre homens e mulheres. Então, realmente, música, sons, inclusive a pornografia, ela já se especializou numa minúcia que existem diversos tipos. Então, existe uma pornografia que é só o som, existe uma que é só a imagem. Apesar de estar fora da terminologia da palavra, exato, mas acho que entra no que você falou, da cultura pornográfica, né? Sim, e a pornografia, né, realmente, era grafia, era escrito sobre prostituta, né? Vem daí a palavra, que é dos gregos. E os gregos, eles tinham isso, né? Eles escreviam sobre prostituição. Então, a pornografia, ela remete a isso. Só que agora a gente sabe que não é mais apenas isso, né? Exatamente. Mudou. Desculpa, até pela diferença de público também, né? O homem mais visual quer ver vídeo, a mulher ela quer ter aquela pornografia mais romântica que a gente vê em livros como 50 Tons de Cinza, que traz esse lado mais pornográfico para a mulher mesmo. Então, fazendo parte dessa cultura pornográfica. Você citou aí os gregos, né? Que a pornografia, até o termo, né? Pornografia vem de desenho a prostitutas e tal. Então, não é uma coisa
de hoje, não é uma coisa também da década de 80 para cá. Seria de um problema mais passado aí, Jennifer? Os gregos, eles tinham um jeito peculiar de viver, né? Eles tinham sua própria mitologia e tudo mais, mas eles admiravam muito o fato das mulheres serem seres que conseguem reproduzir, né? Então, a reprodução, para eles, era muito interessante, até por causa da questão da terra, eles associavam isso ao solo, à fertilidade, só que eles nunca souberam explicar como isso acontecia. E é quando a gente pensa em reprodução, né, para uma mulher reproduzir, precisa acontecer um ato sexual, então, eles não começaram a admirar não apenas a reprodução em si, mas a sexualidade, tudo aquilo que estava envolvido. E os gregos foram passando para os romanos, e os romanos eram um povo de guerra. E aí os romanos desde cedo aprenderam que o falo, né, o pênis do cara, era um símbolo de virilidade, do quanto ele estava, né, disposto a guerrear a favor do seu povo, até porque o estupro era usado como arma de guerra, né? Então, o sexo passou a ser visto como violento desde então. Então, a pornografia relacionada a isso, a esse poder do homem sobre a mulher, vem desde os romanos e os gregos, é muito antigo. Só que antes era isso, né? Na década de 50, que foi quando lançou a Playboy, era aquela imagem da Marilyn Monroe que a gente achava sensual. Agora, a Marilyn Monroe, coitada, né? O que ela é perante as outras imagens. Hoje tem as Playboys, revistas, mas também ali você pega um tempo de 1700, né, 1700 a 1900, aquelas artes belíssimas, onde o nu era uma coisa artística fenomenal, né? Custavam caros esses quadros e tudo, e a mulher totalmente nua ali. Eram as Playboys da época. Tem a expressão artística, num determinado momento, ela retrata muito isso, né? Quando a gente estuda a história da arte. Mas também, até um outro ponto interessante, o corpo feminino era retratado de outra maneira, né? Eram as mulheres mais cheinhas, as formas femininas eram totalmente diferente do que a gente encontra e vê hoje também exposto por aí, né? Muito bem, tem muito mais coisa para a gente falar. Esse nosso primeiro bloco acabou, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre propaganda e pornografia. A gente vai falar sobre as consequências da pornografia no nosso cérebro, no nosso físico. A gente vai falar sobre o ataque à figura feminina, as consequências em relação ao mundo feminino. A gente vai falar sobre pornografia no mundo feminino. Não é só os homens que estão consumindo mais pornografia, as mulheres também estão consumindo pornografia. A gente vai falar tudo isso no segundo e terceiro bloco, tá bom? Mas antes, tem presente, né, Chapolin? Tem presente, Bia. E no próximo bloco você falou que vai falar da propaganda e a pornografia. Vai malhar os publicitários, resumindo. Então, já se prepara. Não. Eu vou preparar aqui Aliás, também. nós estamos muito felizes que 2 publicitários estão aqui. Ainda bem que eu não vou precisar me defender sozinho. Vamos tentar se defender, se é que a gente tem a defesa, né? Vamos lá, olha só, presente para você. Entre em contato com a gente. Você sabe que aqui no Conexão você tem todo dia o presente aqui do Conexão. Esse é o novo estudo bíblico chamado Acordes, um estudo bíblico que vai abordar a questão da adoração, do louvor, da música e com certeza vai ser muito legal, você vai gostar demais. Entre em contato com a gente no telefone 2127 DDD 12 3121 e você pode adquirir, pode dar para um amigo ou você pode adquirir e estudar também. Se você não quer ligar, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso blog. O endereço está na sua tela, entra lá, faz o seu cadastro e você vai receber inteiramente gratuito na sua casa. 2 minutinhos e a gente já vai estar de volta aqui para malhar os publicitários e a pornografia. Brincadeira, não vai malhar ninguém não, mas a gente vai abordar um pouquinho desse tema, publicidade e pornografia. 2 minutinhos e a gente já está de volta. De volta aqui com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Você está escrevendo para a gente através das redes sociais, está aparecendo sempre aí no seu vídeo, tá bom? Nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem também o nosso Instagram é @PGConexão e o nosso WhatsApp, que é o 12981353043. Quero ler uma mensagem aqui. De um jovem que entrou em contato com a gente hoje. Ele tem 23 anos e ele colocou aqui que ele é casado. Inclusive, ele já está aí casado há mais de 1 ano. E ele falou que é cristão e ele tem problemas em relação ao vício pornográfico, né? Ele disse que
começou a consumir pornografia desde muito cedo, a partir dos 12 anos de idade, ele colocou aqui. Ele foi conhecer a real dimensão desses problemas depois que ele começou a participar e frequentar uma igreja e tudo mais, estudar a Bíblia, né? Hoje ele é um dos líderes dessa igreja, mas ele tem enfrentado lutas terríveis em relação ao consumo de pornografia. Ele disse que ninguém sabe disso, os pais dele não sabem disso, a esposa dele não sabe disso, o pastor dele não sabe disso, e ele tem sofrido isso sozinho. Ele diz que sente muita culpa, desprezo por ele mesmo, enfim, inclusive cita que é tão pesada essa carga para ele que ele consome pornografia, depois que ele consome ele se sente muito mal e tem muita vontade de morrer, vontade de tirar a própria vida, porque o peso é muito grande. Essa é a realidade de muitos jovens cristãos, né? Às vezes a gente lida, conheceu a Cristo, agora está tudo certo, está tudo bem, imagina que é isso não existe. Existe sim, é um problema gravíssimo e pornografia ainda é um tabu, né? Conversar sobre pornografia é um tabu. E eu, recentemente, inclusive você viu esse documentário, né, comigo, Jennifer? E ali nesse documentário, a pessoa que estava apresentando esse documentário, que é um britânico, ele falou assim, talvez essa nossa geração seja a primeira geração que sim, vai ter que conversar sobre pornografia com os filhos. Porque a pornografia na década de 80 era o nu, né? O nu, uma mulher nua nas revistas e tudo mais. Hoje, a pornografia está ligada à violência sexual. Se a gente digitar pornografia no Google, vai surgir, assim, inúmeras imagens e textos e coisas que vão é uma violência, né? Principalmente contra a mulher. É basicamente isso que a gente está encontrando, né? O que vocês podiam falar desse progresso, né, da pornografia? Que trotar aí tem sido essa questão da pornografia? Existe um documentário chamado Hot Girls Wanted, que fala sobre a indústria pornográfica nos Estados Unidos. E mostra que muitas garotas, muitas jovens, elas acabam a faculdade e entram nessa indústria e elas passam no máximo 3 meses fazendo filmes pornográficos mais leves. E depois disso, se elas quiserem continuar no estúdio e ganharem mais, elas precisam se submeter a violências. Então, é algo que as pessoas que consomem pornografia, elas procuram cada vez mais. Começa de uma forma simples, leve, mas ela vai querendo mais violência. O cérebro, ele vai pedindo coisas mais pesadas e a pessoa vai entrando nessa vibe cada vez mais. Jennifer. Acho que se a gente pesquisar não só pornografia, né? Se a gente pesquisa mulher, se a gente pesquisa qualquer termo morango, vai aparecer alguma coisa pornográfica, né? Não é à toa que a internet é o grande veículo de pornografia atual. E até recentemente no Facebook fizeram uma corrente, pesquise papai e filhinha no Google e veja o que aparece. E depois pesquise mamãe e filhinho, né? Quando você pesquisa mamãe e filhinho, aparece uma mamãe e o filhinho. Se você pesquisa papai e filhinha, aparecem inúmeras cenas pornográficas de incesto. E, enfim, né, essa relação de pai e filha muito deturpada. E é isso que a gente está vendo de evolução, né? Então, até nesse documentário mesmo mostra, o cara trabalhava com uma revista. Primeiro era uma mulher nua, depois era só os seios da mulher nua. Depois, aquela mulher nua precisava se movimentar para poder agradar ao público. E aí, vídeos. E aí, desses vídeos, primeiro o sexo casual, que é o soft porn. Depois, a gente vai precisar de um hardcore. Enfim, né? E agora o gonzo porn, que é uma pornografia que não tem história. É simplesmente o ato sexual ali sendo gravado. E aí, por que precisa dessa evolução, né? Porque quem assistiu o soft porn 2, 3 vezes, depois já não quer mais, porque não excita mais, né? Então, o estímulo sexual no cérebro, assim como de drogas, assim como de violência, né? O centro cerebral que cuida disso, ele precisa de novos estímulos, porque a gente tem um período refratário. Então, depois de um orgasmo, depois de uma relação sexual, você tem um período de relaxamento do corpo, que é o período refratário, e aquele corpo
não vai pensar em sexo por um tempo até ele estar de novo apto para. Só que na pornografia não tem isso. Eu consegui um prazer, eu quero outro logo em seguida. E para eu conseguir superar esse meu período refratário, eu vou precisar de um estímulo maior. Então, eu vou ter que sempre buscar algo maior, né? E a violência foi o caminho que a pornografia achou para isso, porque o sexo violento, ele ativa dois centros cerebrais ao mesmo tempo, né? O do sexo e o da violência. Então, fica ainda mais excitante, ainda mais legal. E eu também consigo reproduzir isso melhor na vida real, porque agora eu consigo dar tapas, eu consigo apertar, eu consigo engasgar, eu consigo fazer isso com a minha parceira e acaba sendo muito legal. Né, cerebralmente, estimulando esses centros no cérebro. Agora, a gente tem falado muito da figura feminina, né, em relação à pornografia. E masculino, o homem também não é explorado nesse quesito? Porque, inclusive, a gente recebeu mensagens aqui de meninas, né, viciadas, colocaram aqui que são viciadas em pornografia, e isso é realmente só uma coisa para o homem, né, para satisfazer o homem, ou não? O homem também tem sido explorado nessa área? A figura masculina, ela geralmente é explorada como o dominador sobre a mulher, né? E a mulher, até pelas características emocionais e do cérebro também dela, ela busca algo mais romântico. E aí a indústria, existe também a pornografia convencional para a mulher, mas a indústria ela tem investido mais em outros tipos de pornografia, né? Como eu falei. Então, livros que trazem esse romance mais pornográfico, filmes também que trazem. Então, acaba inserindo a mulher nessa indústria, pegando essas brechas. Ok. Chapolin, que, na verdade, assim, a gente estava conversando no intervalo, né? Quer dizer, antes de começar o programa, Bia, e você trouxe um dado interessante, acho que no comentário que você viu. Porque quando vocês estavam falando aqui, e quando a gente fala de vício, principalmente vício associado a vício de drogas, né? Durante muito tempo, eu até citei num programa aqui que eu tive no ensino médio uma matéria que era combate às drogas. E a gente estudava o vício nas drogas. E a gente lembra que quando você fala de vício em drogas, que ativa áreas no cérebro, e você começa, de repente, com uma bebida, com um cigarro, e você vai indo até drogas mais pesadas. Porque o seu corpo ele vai se acostumando aos estímulos e tem hora que aquela bebida já não faz mais o efeito que você precisa e você necessita algo mais pesado. Na pesquisa de vocês, na pornografia, ela tem esse mesmo efeito que é o vício das drogas? E você citou, né, Bia? Eu não lembro que você pudesse falar pra gente. Acho que até o documentário, que ativa né? áreas diferentes aí, como que é? É um documentário falando sobre pornografia, né, desse apresentador britânico. Eu posso colocar isso depois no Facebook, eu acabei esquecendo. Você lembra o título, Jenny? Pornografia no cérebro, porn on the brain. Exatamente isso. E aí ele cita, né? Ele faz uma pesquisa juntamente com uma neurocientista e tudo mais e tal. Ou seja, foi meio que comprovado, porque é muito difícil esses dados científicos em relação à pornografia. É muito novo, a gente não acha muita coisa. E ele ali, juntamente com uma neurocientista que também teve muito respaldo, assim, para poder dar aquele dado, ela falou que, comparando ali os vícios de drogas, na atuação no cérebro, a pornografia em grande quantidade afetava as mesmas áreas ali. Ou seja, existem consequências no nosso cérebro, né, Jennifer? Isso é real, né? Com certeza. A gente tem os mesmos neurotransmissores, né? A dopamina é igual para droga, igual para maconha, é igual para bebida e igual para sexo. Então, é o mesmo neurotransmissor e que, de um jeito, ele pode ser muito bom, porque um orgasmo pode ser maravilhoso, mas também pode ser muito ruim, porque pode trazer essa sensação do sistema de recompensa, né? Então, eu vou viver em prol daquele prazer, eu preciso ter aquilo de novo. Então, eu preciso ativar esse sistema de recompensa no meu cérebro o tempo todo para eu ter aquela sensação novamente. Então, com certeza, é viciante nesse sentido. E no sentido de que quem mais acessa isso são adolescentes, são pessoas que ainda não estão preparadas para vivenciar isso, que às vezes ainda não vivenciaram. E aí eles estão assim, o que eu faço? Estou curioso sobre sexo, o que eu faço? Vou jogar no Google. E aí o que o Google vai me dar? Um site pornográfico. E aí quando eu entrar nesse site, vai ser meio estranho, porque a primeira reação que você vai ver vendo um filme pornô não vai ser muito bacana. Mas depois de um tempo eu vou entender que é assim a vida. Que esse todo é o padrão, mundo vê isso, que esse é o padrão de sexo, é aquilo, né? Que todo mundo acha isso bom e que eu vou precisar também replicar isso na minha vida real. Então, quando eu tiver uma parceira, é disso que ela vai gostar. Cara, e tem pais que
forçam até, principalmente os meninos, né? Não, agora você vai virar homem, tá aqui uma revista pornográfica, tá aqui um ticket para você ir num bordel e tudo mais, para você ter uma relação sexual. Eu tinha um amigo, né? que o pai dele falou, meu pai, ele dá para mim essas revistas, porque ele quer que eu seja homem mesmo, de verdade. Então, esse conteúdo o pai dele fornecia para ele, normalmente. Uma cultura machista, né? O que a gente se pergunta sempre é assim, o homem ele é biologicamente mais visual ou a gente fez o homem ser biologicamente mais visual? A gente expõe ele o tempo todo a esse monte de coisas. A gente fala assim, para você ser homem mesmo, como assim você nunca viu uma mulher pelada? Como assim você nunca viu um site pornô? Quando você vê que vocês mostraram os vídeos do pessoal na rua, quem admite que pornografia é normal são os caras. As meninas falam, não, isso não é ilegal. Mas os caras falam, mas todo mundo não vê? Porque a gente está incentivando os caras a serem assim. E quando não é, não, mas ele é estranho. Ele é gay, ele não sabe o que fazer com a sexualidade dele. Então, né, a gente acaba fazendo os caras serem visuais e depois a gente diz, homem é tudo assim mesmo, é instinto dele procurar por isso. Não é instinto, a gente está fazendo esse instinto acontecer. Agora, o jovem ele tem a curiosidade e aí ele acaba procurando na internet porque em casa ou na escola ou na própria igreja ele não tem a liberdade de conversar, né? Ou se procura alguém para conversar, já fala assim, fulano, ei, por que você está chegando com esse assunto aí? Está acontecendo alguma coisa, né? Você não fala sobre isso agora não, você não tem idade para isso. Complicado, né? O sexo virou tabu, né? Em todos os lugares, na família, na igreja, na escola. E aí o jovem acaba indo na internet e acaba se deparando com esse tipo de educação, que é a educação que a pornografia oferece, né? Mostrando o que ela desenha como sexo. Não, mas justificativa, né? Tipo, é porque eu não falo com ninguém lá na minha igreja, na minha casa, não sei o quê, sobre sexo, então eu vou para a internet pesquisar. De forma alguma. Né? Eu acho que tem outras alternativas, outras maneiras. Aliás, a gente pode falar sobre essas alternativas e maneiras. Como é que a gente pode mudar esse quadro? Como é que a gente pode fazer com que o jovem procure cada vez menos informações sobre sexo na internet? De que maneira, por exemplo? Começando a falar com ele sobre isso. Começando a propor programas na igreja que falem sobre isso de uma forma cristã, incentivando os pais a conversarem com seus filhos sobre isso. E aí eu acredito que o jovem ele vai começar a ser educado da forma certa. Jenny. Acho que a gente tem que entender que sexo faz parte da vida, né? Se a gente não tiver naturalidade em falar sobre isso, dar nomes às coisas, e aí fica aquela coisa assim, cochichada. A gente não fala vagina e pênis, sabe? É muito difícil sair isso da boca, parece que tem um ovo na boca. E aí o cara não vai falar mesmo com a gente sobre isso, não vai. Se a gente não conversa sobre isso com naturalidade, ele vai buscar em outros lugares, né? Isso acaba sendo óbvio. E é esse sentido, assim, como se fala sobre isso? Porque só tem duas formas de falar sobre sexo. Ou é na piada, engraçadão, né? Faz aquela piadona e todo mundo ri. Ou é naquele jeito, assim, de meu filho falou sobre sexo, meu Deus do céu. E aí vira aquele tabuzão. Se a gente encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas, entre falar de um modo descontraído, mas sem perder a seriedade que o assunto propõe, que exige, a gente vai conseguir dialogar com jovens e entre nós mesmos, porque pornografia não é algo de jovem só. Existem velhos, existem adultos, existem pessoas de diversas faixas etárias acessando esse conteúdo, né? Muito bem, a gente ainda tem um terceiro bloco. Você está participando, mandando muitas mensagens. Eu quero aqui ler algumas. O Chapolin está ali com o Facebook. A gente perguntou, né? Quais são as consequências da pornografia? Quais consequências você poderia apontar da pornografia? Coisas que você acha, né? E a galera colocou vários aí, né, exatamente. Chapa? Inclusive aqui, alguns comentários rapidinho aqui. O João Siqueira ele fala que uma grande consequência que o consumo da pornografia traz é o distanciamento de Deus. A Genesse, ela disse que destrói relacionamentos. A Roseli, ela fala que isso é um reflexo de uma pessoa que não tem uma comunhão e nem a presença de Deus. É questionável, mas é uma opinião aqui também. Porque muitas vezes a pessoa tem, né? Que é um problema. Nem sempre quer dizer que essa pessoa tem esse problema porque ela está distante de Deus. É claro, isso é um fator, mas muitas vezes a pessoa está querendo buscar, está ao lado de Deus, mas não está conseguindo vencer porque é um vício, né? E a Cíntia Michele, ela fala que é uma morte espiritual.
Muito bem, é bom até a gente citar isso no terceiro bloco. Será que quem é viciado em pornografia é porque necessariamente está distante de Deus? Exato, a gente pode isso é muito conversar bom. com isso rapidinho no terceiro bloco, não sai daí. De volta aqui com Conexão Jovem, lugar onde você tem voz e tem vez. Hoje o assunto é pornografia e as consequências no nosso cérebro, no nosso físico, em relação a toda a questão social também. A gente vai conversar aqui ainda mais com os nossos amigos, o nosso timaço, né? Aqui, ó, o Neto, a Jennifer e o Chapolin aqui pra gente falar sobre... Doutor Chapolin. Doutor Chapolin, verdade, Doutor Chapolin. Agora, falando em doutor, tem a doutora Rosana. Essa sim é doutora. Essa com certeza, Essa Bia. com certeza é doutora, né? Neurocientista doutora Rosana Alves. Ela fala um pouquinho sobre as consequências da pornografia no nosso cérebro. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Rosana Alves, neurocientista, e eu estou aqui para falar de um assunto que você já conhece, mas que sempre é bom lembrar: pornografia. Quais são os efeitos sobre o nosso cérebro e, consequentemente, sobre os nossos comportamentos? Bem, como nós sabemos, a pornografia ela tem o poder de nos viciar. Sabe o vício? Aquele comportamento, aquele hábito que ele é prejudicial, que você quer ficar sem e não consegue, e mesmo que você não queira ficar sem, né? Tem aqueles momentos que não são adequados e você está lá fazendo uso de pornografia, como de qualquer outra situação ou qualquer outra coisa que pode te viciar. Pornografia pode viciar sim. E tudo que vicia vai mexer com o nosso sistema de recompensa. Sabe aquela região do cérebro onde a dopamina é liberada de forma abundante para que nós sintamos prazer e para que também viciemos em alguns comportamentos? É esse sistema que está envolvido com a pornografia. Por isso que a nossa insistência é que você evite a possibilidade de vício. E sabia que o vício, dependendo do componente viciante, ele se instala mais facilmente durante a adolescência e a juventude, porque o cérebro está passando por grandes transformações. Então o recado é: evite. Evite para que você seja feliz, evite para que você viva sem maus hábitos, sem ser dependente de algo que pode te trazer muitos prejuízos. Você pode me dizer assim: ah, doutora, eu vejo pornografia todos os dias, mas não sou viciada. Então, quero te fazer uma proposta. Tente ficar sem e veja o que acontece com você quando tenta ficar sem. O que acontece? Dá vontade, dá aquela fissura, só mais um pouquinho eu vou olhar, vou ali no banheiro, dar uma espiadinha no meu celular. Então, isso é prova de que você é viciado. Tente evitar ficar viciado. E se já está, existem algumas coisas que podem te ajudar, como ajuda para qualquer outro vício. Vou ali no banheiro, dar o máximo possível, estar em contato com a pornografia. Quanto mais você resistir, mais fácil será ficar sem. No começo é difícil e depois vai se tornando cada vez mais fácil. Eu insisto em dizer que você precisa tomar cuidado nessa região da sua vida, nessa área da sua vida, porque muitas pessoas casam e mesmo depois que casam não conseguem ser tão felizes sexualmente porque existe a pornografia atrapalhando. E posso te dizer uma coisa? Você que é homem, uma mulher se sente, na maioria das vezes, muito ofendida quando sabe que o seu cônjuge é viciado em pornografia porque ela se sente menosprezada. Homens também se sentem, muitas vezes, mal quando as suas mulheres são viciadas em pornografia. Então, evite e seja feliz. O nosso desejo é que a felicidade faça parte do seu dia a dia. E eu te garanto que a felicidade ela é muito maior quando você está livre de qualquer vício. Até a próxima! Muito bem, obrigada, doutora Rosana, pelo seu depoimento aqui, ajudou bastante a gente. Inclusive, tem uma outra dica, que é procurar ajuda. Né? Uma pessoa que está assistindo a gente, que assim, tá, eu estou tentando evitar, mas está complicadíssimo. E aí, que tipo de ajuda eles podem procurar? Primeiramente, uma ajuda de um profissional, né, um psicólogo, alguém com quem ele possa conversar para direcioná-lo a mudar de hábitos, né? Acho que a ajuda psicológica é fundamental, né? Acho que tudo depende de em que nível você já está, né? Quando ainda é um começo, eu ainda estou começando a acessar a pornografia, cabe um pouco de domínio próprio em se dizer não para alguns prazeres que são momentâneos, mas que depois podem cobrar um preço. Agora, quando aquilo já foge do nosso controle, aí é ajuda psicológica. Bom, não é o momento da gente malhar aqui os publicitários. De forma alguma, né? De Bia. forma alguma.
A gente citou aqui, o Chapolin até citou no primeiro bloco, né? As músicas, os livros, enfim, né? Não são só o visual, né? O vídeo, né? Que é pornográfico. Tem aí a questão dos outdoors que a gente colocou e tal. E aí? Como é que a gente lida com esse bombardeio de informações sensuais que a gente tem hoje por áudio, entendeu? São coisas assim... Tá, mas apareceu no meu celular e agora o que eu faço? E as mães também desesperadas, meu Deus, eu vi isso aqui, mandaram isso aqui pro meu filho e tal. E aí? Como lidar com isso? Como filtrar isso? Essa é uma pergunta desafiadora, né? A gente tá vivendo e tá em contato com a mídia, tá em contato com as músicas. E assim, a gente precisa aprender a viver aqui nessa terra como cristãos, retendo aquilo que é bom, né? A gente pode assistir uma série, a gente pode assistir um programa de TV, vai ver um outdoor na TV, mas aquilo não precisa ficar retido na gente. A gente pode aproveitar o que é bom, né? Acho que tudo depende do significado que você dá para algumas coisas, né? Tem até um termo da filosofia, buscando no cérebro, chama enunciados performáticos, né? Quando você dá um significado para um enunciado, para uma palavra, para um termo, aquilo faz algum sentido na sua vida. Se você der outro significado, aquilo vai fazer outro sentido. Então, se você enxerga a pornografia como, primeiro, uma exploração de seres humanos, né? Os atores pornôs não são simplesmente pessoas que um dia decidiram, nossa, vou lá gravar um vídeo pornô, vai ser ótimo para minha carreira. Não foi bem assim, né? Acho que tem sempre uma história por trás. Então, primeiro você pensa na exploração que é aquilo. Segundo, você pensa no seu futuro, o seu atual companheiro, companheira. E aí, né? Como é que você vai conviver? Como é que você vai exercer sua sexualidade e servir a sexualidade do outro? Porque, no fim das contas, num relacionamento, você serve a sexualidade do outro. E com essas influências, como você vai enxergar a sua esposa, como você vai enxergar o seu esposo, como tudo isso vai influenciar nos seus relacionamentos e no dia a dia, né? A gente sabe que a pornografia e tantas outras coisas influenciam na nossa vida criativa, no nosso trabalho, no nosso modo de enxergar o mundo. Não é à toa que adolescentes acabam vendo pênis em tudo. Eles estão passando por um momento da vida em que o hormônio está falando alto. Então, ele vai precisar focar aquele hormônio em outra coisa. E aí vai da responsabilidade que você dá para esses enunciados da sua vida, né? Se você... é só pornô. É só um nude que estão me mandando. É só um áudio do WhatsApp. Como se fosse uma eterna piada. Essa piada cobra um preço depois com você e nos seus relacionamentos. Boa. Tem 3 questões que eu acho que vai dar para a gente trabalhar nesse bloco ainda. Uma é o que o Chapolin levantou ali, né, Chapa? Que é a questão... A pessoa colocou aqui como se... E ela tem a visão dela, né? Que é a relação... Quem tem um comportamento desse de ver, acessar pornografia, é um reflexo de uma pessoa que está longe de Deus, sem comunhão e tal. Que não tem vida espiritual e tal. Exato. E aí? Um de cada vez. É que é realmente delicado, né, abordar dessa forma, porque parece que todas as coisas que nós fizermos vai ser um grande reflexo da nossa vida de comunhão. E aí, quando a gente lembra que a gente é pecador, então ferrou. Porque aí tudo que a gente fizer vai mostrar o quão de pecado existe em nós, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, meio que não funciona assim, né? A gente não olha para uma pessoa que fez uma mentira, que é extremamente corriqueira, e fala, olha aí, está sem comunhão com Deus. Enquanto a gente está fazendo isso com uma pessoa que está com um problema que, às vezes, ela não tem controle mais sobre isso. Então, é um julgamento que não cabe, né? Exato. Esse tipo de pensamento só dificulta mais a recuperação daquela pessoa, né? Porque ao invés de quem está falando isso chegar e ajudar, estender a mão e perguntar se quer ajuda, está apontando, né? Você não tem mais relacionamento com Deus. Então... inclusive, crianças... há casos, né? Muitos casos, inclusive, de crianças
que foram abusadas, que foram colocadas frente a um conteúdo desse, né? Pelo abusador ou alguma coisa do tipo. Ou seja, pessoas viciadas em pornografia, realmente viciadas em pornografia, por vezes não foi assim, ai, quero me viciar em pornografia, ai, como é legal pornografia. Foi estimulada aquilo, né? Então é muito... Cada caso é um caso, a gente não pode, de fato, julgar as pessoas, mas também o Conexão não está colocando justificativa. Ah, vocês estão dizendo, então, que, tudo bem, então, ver pornografia. Não, isso para qualquer coisa da vida. A gente está aqui para servir. A gente só existe para servir e para ajudar o outro, jamais julgar. Nós nunca nascemos numa condição para julgarmos a pessoa, né? Ou as pessoas. A gente está ali apenas para estender a mão. Tem uma outra questão que é a seguinte, um jovem mandou uma mensagem aqui pra gente que é: Bianca, sou viciado em pornografia, tenho esse problema e novamente falou, comecei a ver pornografia com 10 anos de idade. Interessante isso, né? Sempre muito jovem, assim, 10, 11, 12, 13 anos. E ele falou assim, hoje eu estou evitando ver fotos na minha timeline do Facebook de meninas que, para mim, estão se insinuando, ou eu acho que elas são muito sensuais e tal. E aí, a culpa realmente é das mulheres, de assim, toma cuidado, né? Porque, por vezes, a gente coloca um peso, né? A culpa é, não, um peso da mulher, assim, não se veste desse jeito, não sei o que lá, tarará. Qual o cuidado, o equilíbrio, como é isso? A sociedade tem essa mania, né? De sempre culpabilizar a vítima e geralmente culpabilizar a mulher, né? A gente tem que começar a ver que também tem a culpa dos homens, né? De tratar a mulher como objeto, de objetificar a mulher. Então, esse é um problema e que deve ser exposto. A gente tem que falar mais sobre isso. A mulher não é um objeto e não deve ser enxergada como objeto. A Jennifer, ela pode falar muito bem sobre isso. Eu aprendi muito com ela sobre esse tema. Foram aí foi objeto da sua pesquisa, né? Sim. A mulher, E eu acho que a vivência de ser mulher mostra isso pra gente, né? Então, nossa, que de fato não é fácil ser mulher mesmo num mundo caótico desse, de modo né? nenhum. Porque o interessante é que, assim, se uma mulher, ela não, que a gente chama de performar a feminilidade, né? Ela não se encaixa nesse padrão de roupa, de maquiagem e tudo mais, a gente julga ela. Então, nossa, ela não se arruma. Ela não é feminina. Ela não é feminina, não vai casar nunca, menina. Enfim, a gente a julga. E aí a gente força essa menina, então, a dar um jeito nisso. E aí ela começa, então, a usar o decote que ela quiser, a maquiagem e tal. E aí a gente fala, mas olha aí, tá mostrando demais, não pode mostrar tanto. Né? E aí, né? E quando a gente... então eu não... os caras têm isso, né? Então, no documentário mesmo, né? Um cara viciado em pornografia, ele fala, aquela mulher passou de short curto, ativou em mim um gatilho de precisar me masturbar. Mas e aí, a culpa então foi do short dela, né? Que tipo de escolha a gente faz também? A gente tem isso por um lado, né? Então a culpa nunca é é como se fosse assim, um cara que é alcoólatra e aí ele passa na frente do bar e aí ele resolve comprar uma bebida. A culpa é do dono do bar? Acho que não, né? Então tem esse lado, mas por um outro lado a gente tem uma falsa liberdade feminina, né? Isso está sendo amplamente discutido, inclusive no movimento feminista, de que existem algumas falácias nessa história de liberdade sexual feminina, em que eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser e ninguém manda em mim e tudo mais. Só que no fim das contas, com essa falácia, você está entrando por um caminho que está te prendendo ainda mais. Porque a falácia é, eu faço o que eu quiser, só que o que você está fazendo é o que agrada o cara. Eu me visto como eu quiser, mas eu estou me vestindo daquele jeito que eu sei que o cara que eu gosto vai olhar para mim e vai gostar. Então, no fim, você não está fazendo o que você quer, né? Você está fazendo aquilo para agradar alguém. Então, a gente tem dois lados, né? Inclusive, da pornografia direcionada para as mulheres ter esse teor de você precisa se encaixar nisso, você precisa mostrar que você também gosta de sexo. E como você mostra isso? Então, eu sou super sexual, eu falo sobre isso abertamente com os meus amigos. Você não está servindo a si mesma, você está servindo o outro. Bom, para a gente fechar aqui, tem uma questão muito importante, já que a gente falou de crianças também, que são colocadas ali frente à pornografia mesmo explícita, e você falou da figura da mulher também, com essa falsa liberdade e tal, existe aí precocemente
um estímulo a crianças no quesito de erotização, de sensualidade, né? Isso, exatamente. A pornografia, ela incentiva isso. Tanto que os termos novinha e teen, que é adolescente em inglês, são os 2 termos mais buscados no Brasil, segundo o levantamento do site Pornhub. E isso acaba trazendo influências para a cultura pop, né? A gente vê aí cantoras de funk, mirins, que são totalmente erotizadas e adultizadas, né? São tidas como pequenas adultas, justamente para trazer essa sensualidade à criança e acaba caindo em problemas como pedofilização. E também a gente vê um outro lado da mesma moeda, que é a infantilização da mulher adulta. Então a gente vê personagens no cinema, nos filmes, que são sensualizadas, mas trazendo uma figura mais infantil na mulher. Um exemplo que eu uso sempre é a figura da Arlequina no filme Esquadrão Suicida, que ela tem trejeitos sensuais, porém trejeitos infantis. Ela traz isso, e isso são 2 lados da mesma moeda, né? De que a pornografia provoca na figura feminina e também na cultura pop. E a propaganda, sim, tá ligada a essa coisa assim, ai, mãe, veste o seu filho desse jeito, ou corta o seu cabelo desse jeito. Exato. Esses dias eu vi um menino no shopping que eu fiquei assim, meu Deus, mas ele é um adulto mirim. Tipo, um menino com a calça agarradinha, um tupetinho, camiseta meio aberta, assim. Eu falei, gente, mas o menino tem 6 anos de idade. Exato. Existe uma pesquisa até que mostra também a diferença entre os uniformes escolares de meninas e meninos. Os uniformes de meninos são mais soltos, são mais largos. Das meninas, elas são incentivadas a terem uniformes mais que mostrem as curvas do corpo, né, mais apertados, mais justos, e também uma influência disso. E a infantilização da mulher adulta é isso que a gente estava comentando, né? O pai e a filha, então, termos como sugar daddy, enfim, entram na pornografia nisso, né? O cara tem que mostrar ser o pai dela, ser padrasto, então, e a gente associa isso à realidade onde a violência sexual acontece mais entre padrastos e enteadas. Entre parentes, né? Entre parentes. E isso me lembra um dos primeiros livros assim que foram lançados com esse tema, que é o Lolita, em que um cara mais velho se apaixona por uma adolescente. E esse livro, ele é tido como um dos precursores nesse tema, né, de relação culpa, né? entre adulto então, ela e que me seduziu, Exato. Sendo que ela era uma criança. Muito bem, eu acho que dava mais programas aqui para a gente falar sobre esse tema. Aliás, vamos fazer outros programas falando sobre esse tema. E quem sabe os nossos amigos estarão aqui juntamente conosco para falar mais sobre pornografia. É um assunto sério, um assunto importante. Você está passando por alguma dificuldade, você que nos assiste, você que não está passando por essa dificuldade, mas é muito interessante você saber sobre várias coisas que a gente conversou aqui para ficar atento, ficar alerta. Deus sempre tem propósitos especiais para a sua vida, né? Isso não é um clichê somente. Ele quer tirar você do vício, quer tirar você da pornografia, quer tirar você da bebida, quer tirar você de um monte de coisas. Mas você precisa estar disponível. Abra o seu coração, abra a sua mente. Procure ajuda, procure a ajuda de Deus também, né? Não só de um profissional. Abra o seu coração para Ele. Ele tem maravilhas para fazer na sua vida. Jennifer, obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada, Chapolin. Neto, valeu. Valeu, eu que agradeço. A gente pegou leve com os publicitários, Sim, pegou leve. Muito pegou leve. Tranquila? Muito leve, né, Saiu Jenny? no lucro, Neto. Obrigada. Sucesso para vocês, tá bom? No trabalho de vocês. Muito obrigado. Chapolin. Até o próximo, Até Bia. o próximo Conexão. Valeu você aí de casa pelo carinho. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.